O procurador municipal representa judicial e extrajudicialmente o município. Sobre esse assunto, para entender melhor o trabalho de um procurador, a gente conversa agora com Anne Carole Fontinelli, que é procuradora da cidade de São Luís e é também vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Anne Carole, bom dia, obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha carreira. E eu começo pedindo para você falar para a gente detalhadamente o que faz um procurador municipal. Então, a gente representa judicial e extrajudicialmente o município de São Luís, o município, né? Não falei especificamente sobre São Luís. A gente assessora toda a administração pública, direta e indireta, dando, vamos dizer, a última palavra legal na análise de pareceres, na representação mesmo, defesas judiciais, análise de contratos e licitações, por exemplo. Então, realmente, a palavra, é o arcabouço jurídico do município de São Luís. Qual é a posição hoje da região Nordeste, por exemplo, em relação ao resto do país, no número de procuradores por município e que diferença isso faz? Qual é a diferença que faz para um município ter um procurador? Então, é a nossa grande luta, assim, como você comentou, que eu sou vice-presidente da Associação Nacional, a nossa é uma associação com mais de 4.000 filiados, todos procuradores municipais concursados. E a nossa briga, a nossa luta era para que todo município tenha pelo menos um procurador, porque entendemos que é de extrema importância levar essa memória jurídica do município, né? Não estar submetido a gestões, né, a política, não. Essa é uma função que deve ser permanente, passos e gestores, mas o advogado do município, ele está lá. Ele não é advogado do prefeito, ele não é advogado da gestão, ele é advogado do interesse público, dos interesses do cidadão, né? Então, a gente, nessa construção de fundamentos para mostrar a importância disso, a gente providenciou a publicação de um livro, junto com a Heckenhoff Prats, que é uma consultoria muito conhecida nacionalmente, e que mostra, por exemplo, de acordo com, respondendo a tua pergunta mais especificamente, no Sul e Sudeste, a gente tem mais de 60% de cidades com procuradorias institucionalizadas, com um procurador municipal. Às vezes tem um, às vezes tem dois, às vezes tem 10, às vezes tem 20, né? Ou mais de 50, como, por exemplo, São Luís tem. Mas respeitando a realidade de cada cidade, inclusive de orçamento, né? Então, no Sul e Sudeste, existem cidades com maior índice de desenvolvimento humano, né? No Nordeste, nós temos 36% só de municípios com procuradorias institucionalizados. E a gente claramente vê por noticiários e por conhecer, que estamos perto, que são cidades com menor desenvolvimento social, muito menos políticas públicas efetivas. São cidades muito mais fragilizadas nisso. A gente entende que isso é um ponto de mostrar que quando o gestor tem uma assessoria eficiente, ele consegue desenvolver ainda melhor as políticas públicas para as quais ele foi eleito, né? No Maranhão, que tem 217 municípios, são nós quantos? não temos um dado específico sobre cada estado, assim, não conseguimos chegar ainda a isso. É uma segunda edição desse livro, mas aqui nós temos muito poucas procuradorias. Nós cremos que menos de 50 municípios possuem procuradorias já. Nós temos algumas cidades maiores, como Imperatriz, São Luís, Caxias, Timon, Balsas, já com procuradores concursados, mas temos ainda um déficit imenso e isso se reflete em prefeitos respondendo muitas vezes ações de improbidade ao sair, municípios penalizados com bloqueio de verbas, alguma coisa. Tudo isso poderia ser evitado com uma assessoria mais eficiente para os municípios. Uma luta dos procuradores também é a constitucionalização da carreira, né? Isso. Que é o que dispõe a PEC 17 de 2013, que está tramitando no Senado. Isso. Como eu falei, então a nossa principal bandeira é essa, é a constitucionalização, ou seja, é a obrigatoriedade de que o procurador haja pelo menos um procurador em cada município desse Brasil, de acordo com, como eu falei há pouco, as características de cada município. Tem municípios extremamente pequenos, né, com menos de 100 mil habitantes, e nós temos grandes metrópoles com 17 milhões de habitantes. Então, por óbvio, cada um deve ser
ter sua peculiaridade respeitada. Mas essa PEC justamente trata isso, a obrigatoriedade da constitucionalização da carreira, né? Da inserção objetiva no texto. Sendo que, ressaltando, foi publicado essa semana, inclusive, o acordo do STF, num recurso especial extraordinário que veio de Belo Horizonte e que, claramente, em repercussão geral, os ministros decidiram que a carreira de procurador municipal já está, por analogia, por hermenêutica jurídica, inserida no 132. Então, essa nossa briga da PEC 17, o Supremo já reconheceu, que é quem analisa, em último caso, a Constituição Federal, de que já estamos inseridos. Então, agora é uma questão mesmo de colocar no texto apenas isso. Mas essa PEC está pronta para ser votada, nós já falamos com praticamente todos os senadores, queremos que teremos essa aprovação em breve. A Associação Nacional de Procuradores Municipais tem uma representação significativa maranhense, né? Além de você, que é vice-presidente, tem também outros maranhenses lá? Sim, a gente, todas as procuradorias têm associações, isso é bem comum, né? Uma questão de representatividade, luta das nossas prerrogativas. Nós temos a nossa associação local em São Luís, que é a PMSL. Nós temos mais de 15 anos de associação local e eu represento hoje, estou como vice-presidente nacional. Nós temos colegas de cidades variadas aqui do Maranhão também participando nesses 4.000 filiados que temos, mais de 4.000, né? Eu estou arredondando, mas hoje a gente está para esses 4.300. São mais de 102 associações locais filiadas à Associação Nacional. Então, é uma associação formada por associações e também por filiados individuais. Eu queria fechar a entrevista perguntando uma coisa que você já falou um pouco no começo, mas só para a gente reforçar mais. De que forma o trabalho do procurador reflete na vida do cidadão? É bastante significativo esse reflexo, como eu disse, ao evitar que saiam dos cofres públicos recursos indevidamente, sejam por condenações absurdas, sejam por contratos mal formulados, seja por licitações mal organizadas, por exemplo, e ao buscar junto a empresas, através da cobrança de tributos, os recursos necessários para a utilização das políticas públicas. Os recursos nossos não vêm de outro lugar a não ser dos nossos impostos, né? Então, essa cobrança dos impostos é feita pela Procuradoria do município. É a Procuradoria do município que gere a dívida ativa do município e que traz recursos para a cidade. Então, se o prefeito asfalta uma rua, esses recursos vieram dos nossos impostos, né? De que todos nos pagam. Os principais impostos municipais é o IPTU e o ISS, que é conhecido por todos. Então, quem faz essa cobrança, essa arrecadação é a Procuradoria do município de São Luís. Então, a gente demonstra como, sem um procurador, ficaria bem mais complicado de gerir esses recursos de forma mais adequada. É um trabalho de vigilância de recursos empregados. Né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito gentil da sua parte convidar e falar disso que para a gente é tão importante, mostrar que às vezes ficamos nos bastidores, quase sempre, mas mostrar como nos bastidores toda a população de São Luís tem uma equipe que está brigando pelos seus interesses. Obrigada por ter vindo, estamos sempre à disposição. Vamos. No próximo bloco, acesso à sétima arte tem crescido bastante no Maranhão. Até já.